bem? Como prometido, eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre a formação de Portugal e o Brasil pré-colonial. E eu queria agradecer desde já o tratamento no primeiro vídeo, por vocês terem compartilhado. Eu peço mais uma vez para você compartilhar com seus amigos, deixar o joinha, se inscrever no meu canal, por essa força ao meu trabalho. E qualquer coisa, só é deixar nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. Então, desde já, muito obrigada. Então vamos lá, como é que Portugal se desenvolveu? Portugal começa a se desenvolver no contexto das cruzadas do século XI. E essas cruzadas por que aconteceu? Porque era necessário expedições feitas pela Igreja Católica para recuperar Jerusalém, que estava em domínio turco. E por que esse domínio turco estava acontecendo? Por causa da cisma do Oriente. E eles precisavam reunificar esse território, essa tomada. E por que escolhidos Portugal? Porque Portugal, em 1139, ela foi a primeira nação a se tornar um reino. Em 1143, ela vai ser reconhecida pela Igreja Católica. E Marina, o que é que isso significa? Poder, velho, poder. E esse poder faz com que tenha uma troca de relações e de favores que cada vez mais fortaleça tanto a Igreja Católica como Portugal. Como assim? O que é que a Igreja Católica vai ganhar ajudando uma grande nação que está se tornando um potencial, um grande reino, um grande império, o império, assim, do império que ela está construindo, que ela está se desenvolvendo? A Igreja Católica vai ganhar o poder de se modernizar, de se eternizar, de ir para o mundo. Porque Portugal era conhecido pela sua escola náutica, que era a escola de Sagres. Então ela estava conseguindo ir para o exterior, aumentar. Então se eu estiver com Portugal, eu vou me eternizar, porque eu estaria entrando justamente em outras nações. E numa época onde a burguesia está reivindicando mudanças, então seria muito necessário para a Igreja Católica ir para esse mundo para conquistar novos fiéis e reivindicar cada vez mais e afirmar o seu poder. Então é isso que a Igreja Católica ganha. E Marina, me diz, o que é que Portugal ganha com isso, velho? Rotas comerciais, economia, desenvolvimento, dinheiro, poder. E essas rotas comerciais vão ser legalizadas pela Bula Dum Diversos, que ela acontece em 1452. E essa Bula Dum Diversos, ela tem dois princípios. O primeiro, ela está dando poder, ela que é a Igreja Católica, está dando poder ao Portugal para invadir e colonizar essas novas rotas de ir para o mundo. Ela tem autorização da igreja, que apesar da cisma do Oriente, apesar de todas as cruzadas, ela tem um poder ainda muito forte, então isso significa muito para Portugal. E ela também divide o território. Ela diz que a 100 léguas das Ilhas dos Açores, a oeste ela pertence à Espanha e a leste ela pertence a Portugal. Então eu posso explorar o tão visado caminho das Índias, a rota comercial que era mais lucrativa na época. Então é esse o benefício de Portugal em todo esse processo. E ainda acrescento um detalhe, que Portugal é responsável pela Europa Negra. Porque Portugal era um reduto escravocrata que estava em constante manutenção, e por causa de todo o seu sistema, ela era uma grande fornecedora de escravos, e por isso ela é responsável pela Europa Negra, tá certo? E Marina, por que Portugal, além do apoio da Igreja Católica, de ser o primeiro país a se tornar como um reino, tudo isso que você citou, ela era tão forte por causa do seu grupo mercantil, por causa da sua burguesia, pela sua escola de Sagres, que era a escola náutica, que conseguia explorar. Então ela era muito bem estruturada. Então por isso ela consegue todo esse apoio e todo esse desenvolvimento. E aí que eu vou trazendo já para o contexto do Brasil, que eu não quero que vocês digam, descoberta, eu não quero de uma forma autoritária, tá? Eu tô querendo de uma forma sutil, enfim, foco. Eu não gosto desse discurso, o Brasil foi descoberto. Até os vestibulares estão mudando, os livros estão mudando e já estão mostrando a chegada planejada de Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil. Marina, por que planejada? Pelos tratados que já vimos, temos a Bula Intercoetera, que depois tem o Tratado de Tordesilhas. O que é que esse Tratado de Tordesilhas dizia? Que é 370 léguas, porque eles reivindicaram, esqueci de falar isso, eles reivindicaram dizendo que a Bula Intercoetera não tinha terra e que eles precisavam aumentar mais um pouquinho, justamente as 380 léguas da Ilha do Açores. E é isso que é o Tratado de Tordesilhas. Ele aumenta o limite para 370 léguas, que a oeste vai pertencer agora a Portugal e a leste vai pertencer à Espanha. Então eles já tinham uma noção que aqui tinha um território, até porque os espanhóis
espanhóis já tinham chegado aqui por volta de 1400 na América Central, então tinha uma noção que aqui tinha uma terra, então é uma chegada planejada. E assim, eu gosto até de usar uma frase de Marina Del Priore, é uma historiadora, onde ela fala assim: visto a pressa de achar a rota comercial das Índias, a pressa da Igreja Católica de ir para o mundo, não faz sentido Portugal perder tempo para vir verificar, para descobrir, para ficar arriscando, vamos ver onde tem terra, em lugares que já foram chancelados através dos tratados, que foi Bullinter-Coitera e tanto o Tratado de Tordesilhas. Então não faz sentido você me dizer descoberta, já que eu estava com tanta pressa de chegar nas Índias, nessas rotas comerciais. E ainda mais, de eu voltar para o território português com uma embarcação das 13 de Pedro Álvares Cabral que veio para cá, para dizer o que é que tinha, como é que era o povo, qual era a economia. Então ele vem para cá para uma tomar posse, uma chegada planejada. E como eu já tinha desenvolvimento de todo o setor náutico, como é que, aí vamos supor que é Portugal, você teria que fazer isso aqui para chegar nas Índias. Como é que de vez de fazer isso aqui, eu do nada venho para cá, para depois vir para cá? Se eu tinha tanto conhecimento náutico, se eu tinha tanto desenvolvimento, como é que eu cheguei assim do nada? Errei o caminho, de vez de bater nas Índias, que é para lá, eu vim parar no futuro território brasileiro. Não tem sentido. Então é uma chegada planejada, é uma chegada para tomar uma posse de certa forma, porque, como eu já falei, não fazia sentido, tá certo? Eu chegar aqui para ficar fiscalizando, mapeando com todas as pressas do que aconteceria. E qual é o marco histórico dessa chegada no Brasil? É a Carta de Nascimento, escrita pelo Pedro Vaz de Caminha, onde essa carta mostra o nosso território como um país endêmico, ou seja, um paraíso, lindo de fauna e flora, selvagem de cultura, com um povo fácil de ser domado e explorado, que ele serve para uma manutenção de toda a crise que está tendo na Europa. Então o Brasil é visto como uma salvação de certa forma, apesar dele não se encaixar no mercantilismo e não ser de fato essas Índias, mas ele vai ser pintado como um paraíso de salvação, um paraíso de exploração, que vai ser muito benéfico para a região. Só que, na verdade, todo esse paraíso, toda essa visão romantizada e estereotipada que Portugal faz, ela está mascarando a aculturação indígena, a exploração e todo o processo de genocídio que foi cometido dentro desse território, tá? E qual é o contexto que eu já falei para vocês? É a crise do feudalismo, é a questão das cruzadas, eu preciso de rotas comerciais, até porque agora a Constantinopla também está no domínio dos turcos. E por que o Brasil não foi colonizado logo? Porque ele não se encaixa no mercantilismo. Eu não tenho metais preciosos, eu não tenho as especiarias que eram bem lucrativas. O que eu tenho é pau-brasil, que apesar de ajudar na indústria têxtil por causa das suas colorações, da sua tinta, ele não gerava tanto lucro, nem para a Igreja Católica e nem para os portugueses. Então, apesar disso, eles vão criar expedições que visam mapear, ver a verificação se mais pro lado do interior eu vou ter esse ouro, eu vou ter algumas especiarias que sejam lucrativas para Portugal. E a primeira expedição ela vai acontecer em 1501 e 1502 com Gaspar Lemos, que ela visa verificar se pela carta de Pero Vaz de Caminha ela realmente tem pau-brasil. Ao confirmá-la, Gonçalves Coelho, em 1504, vem para o território brasileiro para começar a extrair e organizar o território. De que forma? Construir as feitorias. Marina, o que é essas feitorias? Feitorias eram tipo umas casas onde tanto elas repassavam a exploração do pau-brasil, onde ele ficava guardado, como era para servir para proteger esse território de futuras invasões. Até porque eu vou ter esses olheiros que ninguém quer ficar com a riqueza sozinho, começa todo mundo, os franceses, eu quero o pau-brasil também, os franceses, e começam a ameaçar invasões. Então essas feitorias serviam para proteger o território, como também para armazenar esse pau-brasil para passar para Portugal. E a terceira expedição que eu terei é as expedições guardas-costas, que é conhecida como expedições policiadoras, porque os franceses e os ingleses e os espanhóis começam a ameaçar esse domínio português e eu preciso me policiar, eu preciso proteger o território para eu não perder essa minha riqueza. E com isso,
eu começo uma necessidade de como eu vou parar essas invasões. Será que colonizar não seria um caminho mais correto pela extensão territorial que eu tenho? Não dá para proteger todo mundo com poucas feitorias. E eles começam a questionar como é que seria ser feito, mas não será feito nesse momento, tá certo? E essas expedições, ela vai ter o caráter militar por causa de Cristóvão Jacques, que também estará aqui no território, para ajudar a policiar e proteger esse território. E a primeira feitoria instalada no território vai ser em 1504 em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E como é que vai funcionar a parte administrativa desse território? Vai ser através do escambo, do estanco régio e dessas feitorias que eu já expliquei para vocês. Marina, o que é escambo? É uma política comercial onde eu vou comercializar com os indígenas. Na verdade, eu estou escravizando eles em primeiro momento. Em troca de produtos, eu vou fazer o indígena coletar o pau-brasil e armazenar nessas feitorias em troca de chaveiros, bugigangas, qualquer coisa que eles não tivessem no território, mas que não equivalia ao tamanho de trabalho que os indígenas estavam tendo. Então, o escambo é justamente essa troca de produtos entre os indígenas e os portugueses, uma troca forçada, porque eles estão sendo escravizados, mas em troca desse trabalho, eles vão estar recebendo algumas bugigangas. E Marina, o que é estanco régio? Estanco é o monopólio de Portugal sobre o pau-brasil. Ele está dizendo que o território brasileiro e os indígenas não poderão comercializar com outros países, como a Inglaterra e a França, que tanto ameaçavam o território com invasões de exploração, tá? Por isso que eu preciso tanto policiar. Quando isso começa a virar uma ameaça, eles começam a ver como o Brasil estava sendo insuficiente para se manter. É quando eu preciso de fato colonizar para evitar que isso aconteça. Aí que eu tenho dois detalhes para comentar com vocês. Vai ter guerra justa dos indígenas tentando resistir a essa repressão portuguesa. E é por causa dessa guerra justa que os índios serão dizimados, principalmente na região do litoral. Agora, voltando ao foco de precisar ser colonizado, Portugal começa a entender que não está conseguindo proteger de fato o território, que está sendo difícil o controle, e eu entro nas causas para colonizar. Eu preciso proteger, e como é que eu vou proteger esse território? Fixando a população na terra. E como eu vou fixar? Através da plantação de açúcar. Assim eu torno o comércio lucrativo, porque o açúcar é bem quisto, o açúcar é caro, então eu vou ter uma boa aceitação no exterior, vou proteger esse meu território e vou desenvolver, evitando essas invasões. E assim eu termino o período pré-colonial. E eu queria indicar para vocês uma música Desenredo do Gonzaguinha, que eu vou dar uma lida nela para vocês. Deixa eu pegar minha cola aqui. Bora lá. No dia que o jovem Cabral chegou por aqui, conforme diversos anúncios, havia um coro afinado da tribo Tupi, formando na beira dos cais, cantando em inglês. Caminha soltou no navio, assoprando um apito em fri bemol. Atrás vinha o resto da empolgada tripulação, usando tamancas no acerto e marcações. Partiram num porre infernal por dentro das martas, ao som de pandeiros e socalhos. Tamoios, tupis, tupiniquins, acarajés e carijós e sei lá quem mais. Chegaram e formaram aquele imenso cordão. Meu Deus! O povo vestido de tanga adentrou ao coral. O velho cacique dos Pampas sacou o pistão e deu como aberto um decreto mais um carnaval. E assim 22 daquele mês de abril fundaram a Escola de Samba dos Unidos do Brasil. Ela retrata um pouquinho o legado desse período pré-colonial e eu queria deixar ela de indicação para vocês. Até terça-feira com a minha aula de Antiguidade Ocidental. Muito obrigada desde já, um grande beijo e até semana que vem!